Queridos irmãos, queridas irmãs, essas palavras que acabamos de escutar no Evangelho são das advertências mais duras que escutamos da boca de Jesus, quando ameaça essas três cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que eram cidades dessa zona da Galileia, onde Jesus realizou grande parte do seu ministério e onde, portanto, realizou muitos dos seus prodígios, dos seus milagres. E Jesus repreende as populações dessas cidades por, apesar de terem visto tantos sinais maravilhosos, extraordinários, divinos, não tinham se convertido. No fundo, o que Jesus aqui estava fazendo com essa advertência tão forte, com essas ameaças, dizendo que as cidades seriam tratadas com menos dureza do que cidades que no Antigo Testamento eram consideradas locais de pecado e que foram destruídas por Deus. Pensemos em concreto em Sodoma, que foi completamente varrida do mapa. E com essas palavras, no fundo, o que Jesus quer é chamar aquelas pessoas à conversão e mostrar a importância de ter fé. Aliás, sobre a importância de ter fé, fala-nos também a primeira leitura de hoje, do livro do profeta Isaías. De fato, nós vemos como o profeta, ele, diante de uma ameaça de invasão a Jerusalém, ele vai até o rei Acais, que estava apavorado, vendo que a Síria tinha se aliado ao reino do norte, que era o chamado reino de Israel, que tinha se separado de Judá na época posterior ao rei Salomão, e tinham se unido para atacar Jerusalém. Diz o texto que o medo era tanto que as pessoas pareciam como árvores da floresta diante do medo, que estavam tremendo. E o profeta Isaías vai, enviado por Deus, para dizer: não tenham medo, não vai acontecer nada, confiem em Deus. Diz com clareza: procura estar calmo, não tenhas medo e não estremeça o teu coração. E no final vai concluir o profeta: se não confiardes, não podereis manter-vos firmes. Essas palavras do profeta ao rei Acais são palavras que no fundo hoje Deus dirige a mim e a você, sobre a necessidade de confiarmos em Deus, que é um dos aspectos da fé. Ter fé significa confiar que nossas vidas estão na mão de Deus. De Deus que é meu Pai, que sabe daquilo que é melhor, sabe aquilo que eu preciso. Ainda que às vezes eu não compreenda o que Ele me oferece, eu tenho que ter essa convicção de que o que Ele me dá é sempre, mesmo que no momento não pareça, o melhor. Mas ainda, se nós olhamos o Salmo responsorial, o Salmo 47, que é um salmo belíssimo, que faz um elogio às belezas de Jerusalém. Grande é o Senhor e muito digno de louvores na cidade onde Ele mora. Seu Monte Santo, esta colina encantadora é a alegria do universo. Essas palavras todas do Salmo 47, elogiando Jerusalém, podemos aplicá-la a nós. Porque a verdadeira morada de Deus não é uma cidade construída por mãos humanas, nem sequer uma igreja, por mais bela que possa ser um templo de paredes, de pedras. São obras dos homens. O verdadeiro templo de Deus, a verdadeira morada de Deus, é aquela que Ele mesmo criou, que sou eu
e você. E Deus há de proteger, se Ele protegeu Jerusalém, como dizia na primeira leitura, quanto mais há de proteger a mim e a você. Porém, para que a nossa fé seja firme, para que a nossa confiança seja firme, é preciso também, e aqui voltamos ao Evangelho, sermos homens e mulheres que são capazes de reconhecer o que receberam de Deus, de sermos agradecidos. E era um pouquinho isso o que Jesus se lamentava daquelas 3 cidades, de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, que não eram agradecidos, que não souberam reconhecer o dom que tinha vindo visitá-los. Isso é muito importante para a nossa experiência de fé, queridos irmãos, queridas irmãs. Sermos capazes de reconhecer, sermos agradecidos a Deus por tudo que Ele nos faz. Aliás, na medida em que sejamos agradecidos, mais convictos estaremos da ação de Deus, porque isso vai fazer com que a memória dessa presença de Deus seja muito mais ativa no meu dia a dia. E diante dos desafios que sempre vão estar presentes, não adianta nós acharmos que ter fé significa não ter problemas, porque isso não está em nenhum lugar do Novo Testamento, Jesus nunca prometeu algo do gênero, mas sim, lembrar desses momentos em que Deus nos deu tanto, sermos agradecidos, nos fortalece nos momentos de dificuldade para que não temamos e perseveremos. E assim possamos dar continuidade até chegar ao nosso destino, que é o encontro derradeiro com Deus, que é a entrada definitiva na vida plena, onde aí sim já não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais decepção, onde estaremos plenamente unidos com Deus. Possa então, queridos irmãos, queridas irmãs, o refrão do Salmo responsorial ser para nós, essa guia no dia de hoje. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. A cidade sou eu e você. E Deus a estabeleceu para sempre. Por isso nós não temamos, por isso somos agradecidos e por isso podemos perseverar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.